bem? Hoje eu vou mostrar como se faz essa parede de tijolinhos. Finalmente eu resolvi fazer pra vocês. Eu vi esse tutorial num canal que eu amo de DIY, que é o The Sorry Girls, e eu resolvi compartilhar com vocês. Pode ser um projeto mais demorado, mais trabalhoso, mas não é difícil. Mas fica até o final que eu vou falar algumas coisinhas que eu errei no processo, algumas considerações importantes, tá bom? E eu acho que é um ótimo projeto se você tiver com dificuldade de achar um papel de parede de tijolinhos ou se você estiver achando muito caro. E antes de ir pro tutorial, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, porque eu tô postando um vídeo por semana pelo menos, tá bom? Vamos lá então pro tutorial? Para começar, você precisa de placas de isopor com pelo menos 2 centímetros de espessura e a largura e o comprimento maior que você conseguir. E prenda uma placa na outra com fita adesiva para ficar tudo bem alinhado, para depois você marcar as linhas. E use uma madeira da largura que você quiser para o seu tijolo. A minha tem 6 centímetros de largura. E eu usei essa madeira como régua mesmo para fazer várias linhas horizontais usando um lápis. E é só você colocar a madeira na borda, fazer a linha, depois alinhar a madeira com a linha que você fez e assim por diante, para ficar todos os espacinhos na mesma largura, que seria 6 centímetros. Eu fiz um molde do meu tijolo, que é de 6 por 20 centímetros, para poder fazer as marcações nas linhas. Você poderia usar uma régua e só marcar de 10 em 10 centímetros, mas eu achei mais fácil assim para vocês visualizarem o tijolo, porque eu estou marcando o centro dele e a borda dele, ao longo de toda a linha. Não precisa fazer em todas as linhas, tá? Eu só marquei em algumas, no começo do isopor, no meio e no final. Porque depois é só você pegar a madeira ou a sua régua e ligar os pontos. Eu peguei a madeira, alinhei com, por exemplo, esses 3 pontos com os outros pontos lá da outra borda, e esses pontos ficaram a 10 centímetros da borda. Aí eu comecei a riscar, pulando um, riscando o outro, pulando um, riscando o outro. E na próxima fileira você risca nos espaços que você tinha pulado na primeira fileira, ou seja, você vai intercalando para formar os tijolinhos. Você pode até usar o próprio molde para riscar os tijolinhos, mas eu gosto de ter a madeira bem grande, que eu posso verificar se está no esquadro. E também eu vou riscando vários de uma vez, eu não preciso ir fileira por fileira, né? E se sua placa não for comprida o suficiente para cobrir do teto ao chão, você vai precisar colocar uma placa embaixo da outra. Aí é só você marcar as linhas horizontais como se não tivesse nenhuma divisão entre as placas. É só alinhar um lado da madeira com a última linha que você marcou, riscar do outro lado da madeira e depois colocar o molde no meio para saber aonde vai ficar o final do tijolo, para você não se confundir depois que as placas se separarem. Ah, e lembre de colocar número nas placas se você tiver muitas que nem eu, tá? Que viram um quebra-cabeça. E agora, para a próxima etapa, você precisa de máscara em óculos, porque você vai usar um ferro de solda. E tome muito cuidado para não se queimar. Se você for criança, peça ajuda a um adulto. Aí é só você usar a madeira como régua de novo, apoiar o ferro de solda na madeira e ir queimando mesmo o isopor. Assim você vai criar os vãos que estão entre os tijolos, para ficar bem real. E por favor, tente fazer isso em frente a uma janela, de preferência faça isso do lado de fora, porque essa fumaça de isopor queimado não faz nada bem para você, tá? Faça o que eu estou falando, não o que eu estou fazendo, mas pode deixar que a varanda estava completamente aberta. Como vocês viram, eu marquei primeiro as horizontais para depois fazer as verticais. É bem mais fácil assim, tá? E essas verticais vão ser as linhas que vão definir os seus tijolinhos. E faça bem devagar, com muito cuidado para não se queimar, para não queimar o fio e também para não ultrapassar os espaços, né, as linhas que você marcou, para não perder a definição dos tijolinhos, né? E o que eu tô fazendo agora é dar uma quebradinha nos cantinhos, fazer uns risquinhos, também quebrar a lateral do tijolo para ficar bem mais real. E eu fiz esse vãozinho também na parte de baixo das placas que vão ficar em cima, para depois quando eu encaixar as placas de baixo, para parecer que não teve nenhuma divisão. E para ter um acabamento melhor, é importante que você pinte com tinta acrílica. Eu usei tinta acrílica branca. E essa é a parte mais demorada, porque eu fiz umas 2 ou 3 camadas e ainda tive que pintar todos os vãos. Mas coloca uma série, curte, pede ajuda para os amigos, tá? Depois de tudo pronto, é só colocar fita adesiva dupla face ou uma fita de parede atrás de cada placa.
E se você precisar de cortar alguma borda, coloque uma placa do lado da outra para ficar bem alinhado e use um esquadro ou uma régua com estilete. E agora você precisa colar na parede, seguindo a numeração, né, que você tinha feito. E eu tive alguns problemas nessa hora, porque a madeira que eu usei não estava completamente reta e nem as placas de isopor. Então eu tive que ficar cortando borda para encaixar direitinho, mas deu tudo certo. Depois, para colocar as placas de baixo, é só você tirar o excesso da parte de baixo e depois colar. Eu comecei pelas 12 placas desse lado e depois eu fiz a parte da janela. Uma forma mais fácil de fazer e também para deixar tudo bem alinhado é você colar provisoriamente as placas na parede, uma fita crepe mesmo, recortar o espaço da janela e com o molde você marca os tijolinhos que estão perto da placa que você já colou, porque assim vai ficar alinhado, você não vai ter nenhum problema. Aí sim você pode tirar, terminar de marcar os tijolinhos, fazer os vãos, né, usando ferro de solda, pintar, aí você cola com a fita dupla face. E se precisar, corte pedaços menores de isopor para colocar nas laterais, onde faltar um espacinho, tá? E é isso, depois é só você montar tudo como se fosse um Tetris. E se estiver te incomodando as divisões entre uma placa e outra, você pode cobri-las usando uma cola branca. É só passar com o pincel nessas divisões, depois deixar secar e pintar tudo por cima com tinta branca, tinta acrílica branca, né? E se tiver alguma divisão mais profunda, algum buraco, alguma coisa que você errou, ou até irregularidade do próprio isopor, você pode cobrir com uma cola relevo dessas de artesanato mesmo. E nessa hora você pode caprichar para deixar o mais perfeito possível, você pode fazer 2 camadas de cola, depois passar tinta acrílica. E assim, adota esse projeto como filho seu, fazendo devagar, com muito carinho, que vai ficar perfeito. Eu ainda quero voltar depois pra deixar mais perfeito ainda, mas eu tinha que postar esse vídeo, né, gente? E sério, ficou parecendo tijolo de verdade e nem dá pra ver as junções, só se você chegar perto. E em foto, então, em vídeo, você nem vê as junções. Eu tô ansiosa pra terminar de decorar o quarto e vocês vão ver tudo, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o resultado. Quis fazer isso pra vocês, pra dar essa opção mesmo. E algumas considerações importantes. Primeiro, tente comprar uma madeira daquela que eu usei pra fazer as linhas, porque é muito prático. Só que tente achar uma mais reta possível, porque eu tive muito problema depois pra encaixar no teto, porque a madeira tava torta. Tente comprar umas placas de isopor maiores, se der, tá? Para ter menos junção, para você ter que tampar menos junções, tá? E outra coisa importante é você fazer as marcações com lápis, porque se você fizer com caneta vai ser impossível apagar com tinta, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei pra mim, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau! Antes de ir embora, eu quero mandar 2 beijos. O primeiro beijo é pra Grazi Grazi e o segundo beijo é pra Kate Geani. É assim que se pronuncia? Me desculpa se não for, tá? E é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!